tarde. Eu queria aproveitar que a gente está, assim, numa reunião mais íntima, né? Vamos assim dizer, e vai ser bacana porque o propósito realmente é diálogos. Se vocês pudessem falar um pouquinho de vocês, que área que vocês trabalham, mas, por favor, não a sopinha de letrinhas. Eu brinco com a Marina, que vem aqui, é tudo uma sopinha de letrinhas, eu não entendo, mas mais ou menos só para a gente entender qual que é o foco, a área que vocês estão. Se puder começar aqui. Isso. Eu sou Norival Fischer, de Santa Catarina, de Brusque, da Irmãos Fischer S.A., uma empresa constituída há 53 anos e que há 10 anos agora ela entra no mercado da construção civil. Obviamente ela já produzia equipamentos para a construção civil, porque ela produz ainda através de nome betoneiro. Ela entrou no sistema modular, construtivo. E é isso que nós aqui devemos buscar em relação à construção. Bacana. É Sérgio, vai ter que conversar bastante com vocês. Meu nome é Fausto Zanata, eu trabalho na Irmãos Fischer há 12 anos, sou responsável por duas áreas, tanto a área de processo de fabricação quanto a área da qualidade. Bacana. Meu nome é Wagner Valaviva, sou de Nova Trento, Santa Catarina, da construtora WBB, sou um dos proprietários da construtora, empresa que monta as casas do produto Fischer. Bacana. José Sérgio vai se apresentar depois, que ele vai dar palestra. Vai ser? Meu nome é Janaína Rodrigues, sou secretária da Operação. Bacana. Meu nome é José Eduardo, sou mestre em Economia, mas estou há quase 3 anos trabalhando aqui na equipe do José Sérgio. BBQPH. Legal. Sou Edson, eu anteriormente era da carreira acadêmica, mas há 9 anos eu estou aqui na SNH. Trabalho também com a operação técnica lá em Meu nome é Sven, sou estagiária da TCD, faço arquitetura e urbanismo. Bacana. Vocês? Meu nome é Jéssica Gama, eu sou engenheira de energia e sou assessora técnica do projeto Eixos. Eu sou Letícia, eu sou estagiária do projeto Eixos e sou graduanda em engenharia de energia também. Bacana. Olá, boa tarde, herzlich willkommen. Meu nome é André, aqui do fundo. Dos fundos, eu estou coordenando esse projeto junto com a Marina, eu estou coordenando a parte alemã, que engloba medidas de eficiência energética e habitação, como em outra parte do projeto também medidas de eficiência de abastecimento de água. Bacana. Vocês que chegaram agora, apresentar rapidinho só o nome de vocês. Começa Sou bem. operacional. Ah, tá. Tatiana, sou assistente social da Secretaria Nacional de Habitação. Bacana. E o pessoal da operação descobriu que faz tudo, é isso? A coordenação de cooperação técnica é responsável pelas cooperações nacionais e esse projeto da GIZ nessa cooperação e também responsável pelo programa brasileiro PBQPH. O pessoal já conhece assim. Você que chegou agora? Oi? Seu nome, onde você trabalha, qual setor? Ah, tá. É ODR, SNH, MDR, DPH. Bacana. Desculpa. Desculpa, gente, eu cheguei bem perdido. Bom, gente, como o Lothar falou, eu presto consultoria do Síndico São Paulo já há algum tempo, e quando eu fui chamada para fazer esse diálogo, por que eu estou fazendo aqui, né? Porque são coisas técnicas, mas é de aplicação de vocês do dia a dia, foi no sentido de trazer também um pouquinho a visão do mercado, do setor privado, como é que ele está tratando essa coisa da eficiência energética. Então, talvez eu não possa contribuir tanto com o dia a dia de vocês, no desenvolvimento do trabalho de vocês, mas a ideia é realmente trazer um pouco da visão da gente que está do outro lado, né, para a gente compartilhar e trocar experiências, né? Pois bem, me deram a grande missão de ser a última, então ser o último sempre é complicado, o primeiro e último é complicado. E vocês já passaram por vários temas que eu entendo que eles são os primordiais e os principais com relação à eficiência energética. Falaram de questões técnicas, falaram de análise de ciclo de vida, falaram de políticas públicas, né, custos, operação e manutenção. Então, vocês passaram por todo um fluxo da
da eficiência energética dentro de um empreendimento, dentro de uma unidade. Restou a mim falar um negócio sobre gestão de inovação e melhoria contínua. Está aí que recebi um negócio amplo para caramba, né? Então, a dificuldade de falar com o Lutar aqui, vocês querem que eu fale? Eu falo, fala qualquer coisa, né? Mas a ideia é trazer um pouquinho dessa experiência que a gente tem. E aí começou a meu dilema pessoal do que é inovação. Como é que eu ia trazer para vocês essa questão da inovação? E o que é inovação? E eu comecei a perguntar para as pessoas do meu lado o que é inovação. Desde, né, a minha enteada, que tem 18 anos, até a minha tia, que tem 80. Então, tem um parâmetro aí, né? O que é inovação para cada um. E a gente também, para o nosso amigo Google, a gente pergunta, legal, primeira resposta, estou aí feito de inovar. Ajudou muito, né? Depois, tudo que é novo. Eu falei, e aí deu nó na minha cabeça. Por que deu nó na minha cabeça? Por exemplo, vamos pegar essa ponte lá em São Paulo. É um ícone, né? Quem assiste a Globo, é o cenário da Globo. Super legal, tá? Um ícone da engenharia lá em São Paulo. Ok, de 2008. Eu tenho a ponte Pêncil, que liga Santos a São Vicente, para quem conhece São Paulo, é de 1914. E eu tenho uma ponte lá na Suíça, que é de 1365. E você vai dizer para mim, o que é inovação? Eu vou dizer que essa ponte é uma inovação? Eu perguntei para minha, por incrível que pareça, minha enteada de 18 anos, ela falou assim, ponte é ponte. Não vem dizer que isso é inovação, que isso não é inovação. Inovação é uma coisa que não foi criada ainda. E aí deu nó na minha cabeça. Se realmente inovação é uma coisa que não foi criada ainda, eu não posso dizer que essa ponte maravilhosa tal é uma inovação, porque eu tenho, né, uma ponte desde 1914 e tenho também uma ponte na Suíça de madeira de 1365. E ela falou assim para mim, Línia, ponte é ponte, está atravessando uma água aí, tinha que atravessar, a ponte foi feita para atravessar alguma coisa. Então, o que você está falando não é inovação, é uma melhoria. E aí deu nó, deu uma crise existencial do que eu ia falar para vocês. Mas aí eu continuei e falei, não tenho nada para falar. Se eu falar de inovação, não tenho nada para falar. Mas aí a gente também, continuei no Google. Continuou no Google, e ele falou assim, bacana, eu posso criar uma nova tecnologia, um processo, né, eu posso mudar um pouquinho, aperfeiçoamento de tecnologias. E aí eu achei bacana. Eu achei bacana no sentido que o Google falou assim para mim, não é só coisa nova, eu posso estar aperfeiçoamento, melhoria. Isso também pode ser uma inovação. Então, não sendo radical, purista, dizer que inovação são só coisas novas, a gente pode dizer que inovações também são aperfeiçoamentos. E aí a gente pode falar alguma coisinha de construção civil, porque antes eu não teria, né? Então, posso dizer que inovação tecnológica é um processo de invenção, adaptação, mudança e evolução. Olha que legal. Invenção, adaptação, mudança e evolução. Então, estou evoluindo, estou trazendo coisas novas que não necessariamente o conceito precisa ser novo. A ponte, desde que existiu o mundo, existiu a primeira ponte, ela não é um conceito novo, né? As inovações estão presentes na vida do ser humano desde a humanidade, com adaptação e melhoramento de ferramentas, armas, utensílios que ajudaram a facilitar a vida do homem, seja na vida doméstica, de trabalho para sua proteção. Bacana. Então, o meu Google deixou eu dar palestra hoje. Porque a primeira pesquisa do Google ia falar, gente, inovação, desculpa, não tem nenhuma coisa nova para falar, porque se a gente pensar, casa é casa, e desde que casa existe, a gente, principalmente os arquitetos, vão concordar comigo. Você precisa de um lugar para comer, você precisa de um lugar para dormir, você precisa de um lugar onde você tenha o banheiro e uma sala para você conviver. Que inovação que eu tenho hoje. Então, a gente brinca, né? O mercado imobiliário fala, fiz uma coisa nova. Desculpa, não fez, porque o conceito de uma casa, de uma unidade residencial, por exemplo, é sempre o mesmo. Bacana. E aí vem aquela coisa de que, na minha segunda pesquisa do Google, dizendo que processos, melhoria de processos, são inovações, então posso dizer que da minha fogueira foi para a vela, da vela para o lampião de gás, e hoje eu tenho um lampião LED solar. A função a mesma, certo? No requisito iluminação, a função é a mesma. O que está mudando é como eu estou fazendo isso. Engraçado, está mudando, mas eu uso os 4 do mesmo jeito. A gente tem aquele carinho, né, para a fogueira de São João, que a gente não abre mão. A gente gosta de um jantar à luz de velas, porque é uma coisa mais aconchegante. A gente tem o nosso lampião a gás, que quebra galho pra caramba quando a gente vai acampar. E agora a gente tem o nosso
lampiãozinho LED solar. Então, a gente está falando de inovação, a gente está falando também de evolução de processos. E o ser humano é uma pessoa que ele quer e busca sempre inovação, né? E aí, o que é inovação? Pode ser modificar antigos costumes, modificar legislações, modificar processos. Tá? E posso criar um efeito de renovação ou de uma novidade. No contexto empresarial, quando a gente traz para as empresas, né? No contexto ambiental, no contexto econômico, legal, eu estou criando estratégias diferentes aos hábitos que já existem. Eu posso inventar processos, ferramentas, produtos, inovações em marketing, inovações organizacionais. Então, a gente está falando de inovação como gestão amplamente, não só de produtos, mas também de uma empresa. Tá? E aí a gente pode também dizer que a inovação pode ser considerada um sinônimo de adaptação quando são necessárias para moldar as mudanças que acontecem na sociedade. A gente tem que se adaptar às mudanças que acontecem. E aí vai mais um exemplo de uma adaptação. Não sei, o que vocês acham para mim? Vamos conversar um pouquinho, dialogar um pouquinho. O que vocês acham dessa foto? O que vocês veem nessa foto? Serviu muito. Serviu Né? Olá. Saudade. Muito legal. Saudade. Quando tinha o orelhão. Não sei, se perguntar para a turminha mais jovem, você não sabe nem como ligar isso aqui. Fiz o teste com a menteada, com a Helena. Dei uma ficha de telefone. Para começar, ela chegou lá, já era cartão. Não era mais nada, ela desistiu. Falou, não, Línia, pega o celular, para com isso. Né? Mas isso aqui é o que a gente está falando de mudança, de adaptação dos movimentos da sociedade. Certo? Olha que maluca, era uma banquinha de jornal. Foi adaptada, ela não vende mais jornal, foi adaptada para vender equipamentos de celular, porque vende muito mais do que jornal e revista. A gente está na rua, a gente perdi meu telefone, né, o fone, preciso de uma capinha, preciso de uma bateria, sei lá, de uma pilha, coisas eletrônicas. E está ali. E o nosso velho orelhão está resistindo ainda. Até quando, não sei. Né? Os telefones públicos em Londres estão virando locais para você carregar, né? Eles põem energia solar e estão servindo para você carregar os equipamentos, telefones, tal, porque não vou tirar o orelhão de Londres, que é é um ícone da cidade. Vou reutilizá-lo de outra forma. Então, isso aqui é para a gente pensar um pouquinho, a gente tem que se adaptar, certo? Tenho lá o orelhão, serviu para caramba, numa época que a gente não tinha muita comunicação, e agora ele está meio obsoleto, mas ele ainda está resistindo. E mais interessante ainda é que, passando por uma banca de jornal, o que você tem? Eu não vendo mais jornal. Eu estou vendendo uma pilha de jornais antigos, vende-se jornal para uso do seu pet. Né? Olha que legal. Na onda da reciclagem, na onda da reutilização, é uma coisa legal. Ele não consegue, o jornaleiro não consegue mais vender jornal. O que ele faz? Ele vende para você utilizar para o seu pet. Está acontecendo isso? São mudanças de hábitos. Né? Porque hoje o jornal vem pelo celular, vem pelo computador, vem de outras formas. Então, eu tenho que me reinventar, né? Eu tenho que me adaptar. Bacana. E a sustentabilidade na construção civil? E aí vem uma visão um pouco do mercado, né, vamos dizer assim, um mercado privado, mas muito envolvido com políticas públicas. Contar um pouquinho do quais são os avanços, né? Não falar tanto do avanço da humanidade, mas falar um pouquinho do que aconteceu com a sustentabilidade. A gente é isso, tá? Mas não dá mais para voltar no tempo, vocês sabem disso. E aí, o que a gente faz com tudo isso? Que já aconteceu e que está aí, que a gente precisa melhorar. Dá para ser sustentável? Dá. A gente pode ser assim. É uma casa super premiada lá em Angra dos Reis, que é totalmente sustentável, e moderna, e equipada, né? Que é uma casa sustentável nos montes modernos. Aí vocês vão falar assim para mim, Línia, você está sendo cruel. Você trouxe um exemplo de uma casa maravilhosa em Angra dos Reis, que até eu queria ter. Mas a gente tem que transportar um pouquinho do que foi feito, né, nessas casas maravilhosas que eles fazem primeiro, porque eles têm recursos, para o nosso dia a dia, para o nosso ambiente construído. E vem sempre aquela pergunta, construção civil e sustentabilidade. É um gargalo ou é uma oportunidade? A gente sempre foi visto como os vilões. Construção civil, né? A gente gera resíduo, consome resíduo, né? Faz um monte de coisa, a gente é problema para a sustentabilidade. Mas, graças a Deus, inventaram um negócio chamado mudanças climáticas.
E as mudanças climáticas levaram a construção civil para um outro patamar. Tá? A construção civil, que antes era o patinho feio, descobrindo que as soluções passam pela construção civil. E eu, como defendo a construção civil, sou engenheiro, né, da área de construção civil, fiquei super feliz para dizer o seguinte, até que, enfim, reconheceram a gente, porque os ambientes construídos vão surgir inúmeras oportunidades para você readequar, reabilitar, mitigar as ações de mudanças climáticas e seus efeitos. E o que você tem para construir, você tem que construir bem feito, de uma outra forma. Então, a construção civil, depois disso, é sério. A gente passou por um outro momento. O que a gente era um patinho feio, hoje se enxergam para a gente, e as empresas estão enxergando isso também. O que antes você falava, Aline, sustentabilidade, para com isso. Né? Para com isso, isso não é legal, isso aqui só traz problema para a minha empresa. Não, obrigado. Olha quantos negócios estão abrindo para vocês. Né? Vocês falaram aí de tecnologias, né, de industrializadas e tudo mais. Você pensar, isso tem tudo a ver com sustentabilidade também. Né? E aí, o que a gente é também? A gente consegue ser, a construção civil, a gente consegue ser interlocutor do governo, do setor privado e da sociedade. Não querendo ser metida, mas é assim. Por exemplo, vocês que viabilizam, né, as habitações de interesse social para o setor privado construir e a gente entrega para a sociedade. Então, não é que a gente sou metida, não é nada disso. Simplesmente, a gente é uma ferramenta. E essa ferramenta é que vai trazer informações da sociedade e vai criar esse diálogo, pegando, né, o gancho do nosso evento. A gente cria esse diálogo entre todos. Como que faz? E, para ser sustentável, não vou me alongar, mas tem N coisas que, né, que a gente fala, o que eu sou sustentável? E a gente está falando de eficiência energética. Esses diálogos foram focados em eficiência energética. Mas a gente tem muitos desafios quando a gente fala em sustentabilidade. Qual que é o equilíbrio da sustentabilidade? O ambiente construído e o ambiente não construído. Não adianta a gente querer tornar um ambiente construído, tá, no ícone da sustentabilidade. Não tem lugar no mundo que vai conseguir isso, a não ser que ele derrube tudo e faça de novo. E também a gente não pode mais fazer com o ambiente não construído, aquele terreno que não foi edificado ainda, ele não se torne uma coisa sustentável. A gente tem essa obrigação. Temos a obrigação do empreendedor de buscar o equilíbrio, o empreendedor sustentável para o usuário sustentável. Pena que a gente não pode abrir um filminho aqui, mas eu achei bárbaro, porque é um cara todo sustentável, todo moderno, tecnológico, que ele tem os comandos, tudo de voz na casa dele. Talvez vocês já estejam rodando esse videozinho. Ele fecha a porta, ele abre a porta, ele liga a lareira, ele liga o som, ele abre a geladeira, tudo comando de voz. Lindo, sustentável, automatizado, bacana. Só que ele foi para o dentista e tomou uma anestesia. E aí ele chegou em casa, ele não conseguia mais abrir a porta, porque não reconhecia a voz. Ele não conseguia mais abrir a geladeira, porque não reconhecia. Ele falava uma coisa, o comando falava outra, né? A nossa inteligência artificial falava outra. Mas a ideia é o seguinte, a gente não consegue ter um empreendimento, uma casa sustentável, se a gente não tiver um usuário sustentável. Não adianta a gente querer ser o top do top, isso já foi provado. Não adianta a gente querer ser o top da sustentabilidade, se o meu usuário ele não tem condições, tá, de usar aquela sustentabilidade. E já foi provado, os grandes arquitetos que começaram com a onda de sustentabilidade já chegaram também num ponto de equilíbrio. Eles falam para os empreendedores, não gaste tanto, porque o teu empreendimento não vai ser tanto sustentável, porque aquele plus a mais que vocês acham que é maravilhoso, o usuário ele não vai utilizar, e ele não utilizando, esse plus a mais não é sustentável. E também algumas coisas que eu falo muito para as empresas. Não adianta você ter um empreendimento sustentável. A empresa tem que ser sustentável. Não adianta você fazer um prédio, um empreendimento, um conjunto habitacional, tirar prêmio, sair na revista e colocar na parede, ter um monte de matéria. Não adianta. Isso não é sustentabilidade do setor. Tá? A empresa tem que ser sustentável. Se eu falo eu gosto de uso racional da água, bacana, coloque isso em todos os seus empreendimentos. Eu gosto de fotovoltaico, bacana, viabiliza isso em todos os seus empreendimentos. Então, é isso que a gente tem que tornar as nossas empresas sustentáveis. Fazendo um paralelo com vocês, Secretaria da Habitação, os nossos empreendimentos habitacionais têm que ser sustentáveis. E talvez não adianta a gente querer tirar nota 10 em todos. Vamos tirar 5 em todos. Porque aí a gente cria a onda de que todos os outros vão descer de 5 para mais. Tá? Essa é a mensagem que a gente quer passar. E tem que ter um equilíbrio socioambiental.
Vocês falaram de ciclo de vida, né? Alguém já falou num dos diálogos, e aí você tem o planejamento, projeto, construção, operação, revitalização e desconstrução. A gente já está nessa fase. O Brasil é um país novo, mas a gente já tem alguns lugares que estamos aqui. E a hora que a gente faz a desconstrução de um empreendimento, a gente não pode gerar impacto. Tá? Então, já tem os pensadores falando o seguinte, os empreendimentos têm que ser igual ao Lego. Você fez, utilizou, revitalizou, a hora que você desmontar, você vai desmontar. Por quê? Porque eu não posso gerar resíduos. Eu gero resíduos, eu gero emissões. Eu gasto energia. Então, a ideia dos empreendimentos novos, eles têm que ser muito bem pensados para isso, certo? Os temas relevantes que a gente tem trabalhado no setor, resíduos, madeira, materiais, eficiência energética, água, empreendimentos sustentáveis, mudanças climáticas, indicadores, comunicação, áreas contaminadas, licenciamento ambiental. Então, essa é uma agenda grande que a gente tem trabalhado no setor. Fazendo uma retrospectiva, isso é uma coisa pessoal, tá? É a visão da Lilian com relação ao setor da construção civil, o que fez alguns indutores para a gente falar de sustentabilidade, falar de eficiência da água, de resíduos e de energia. Em 95, saiu, por incrível que pareça, a nova regulamentação de segurança do trabalho. E isso ajudou muitas empresas no sentido da gestão. Tenho que pensar diferentes. Tenho regrinhas que eu tenho que elevar o nível de segurança nas minhas obras. Tenho que organizar minhas obras. A hora que eu organizo a minha obra, legal. Eu começo a ter um outro olhar para a obra. Um outro olhar vamos dizer assim, de arrumar a casa mesmo, né? E isso leva a você pensar que, espera aí, foi legal. Eu tive que arrumar a casa por conta da segurança do trabalho, posso arrumar a casa por outros motivos. Em 96, o PBQPH, a gente que é mais antigo, né? Não existia. O PBQPH foi uma coisa nova, essa sopa de letrinha. E vou te dizer que, pessoalmente, foi um marco muito importante da gente ter essa melhoria da qualidade na construção civil. Era uma coisa que a gente não ouvia falar, era uma coisa que a gente ouvia, ISO 9000 nas empresas, indústrias, era a onda da ISO e tal, e que foi uma leitura para a construção civil. Isso é importante. Sempre a gente tem uma leitura para o nosso setor, porque é um pouquinho diferente dos outros setores. Não adianta você só traduzir, você tem que realmente incorporar no nosso dia a dia. Em 2001, foi o primeiro apagão, legal, vamos fazer. Surgiu a questão do Procel aqui, começou a falar da eficiência energética, não edificações, mas a eficiência energética no Brasil como um todo, porque temos um apagão. 2012, a resolução CONAMA, de gestão de resíduos, veio a primeira legislação, que fora do licenciamento ambiental, foi a primeira que trouxe regras claras que todos têm que cumprir, estados, municípios, geradores. Então, isso foi outro marco no setor, e vamos dizer assim, que foi o primeiro assunto que as pessoas do setor começaram a entender como sustentabilidade. Porque apagão eles entendiam como uma questão de energia elétrica, tal, não era sustentabilidade. PBQPH, qualidade e produtividade. E aqui a gente começou a falar o marco da sustentabilidade. 2003, o programa Procel Edifica, e esse foi super importante, no sentido de também traduzir do que estava acontecendo lá fora, trazer uma metodologia, criar uma política pública com relação à eficiência energética em edificações, que vocês já aprenderam nos outros diálogos, certo? 2002, 2003, veio o assunto de escassez de água, e São Paulo, principalmente, induz a soluções para o uso racional da água. Isso foi legal. O nosso único problema é que São Pedro é um cara muito bacana. Tá? São Pedro ele faz a gente passar 2 anos de escassez, depois é anos de abundância, e tudo se esquece. Então, muita coisa que se conseguiu andar naquela época foi um pouquinho para trás. 2009, mudanças climáticas, aquilo que eu falei, identifica o setor da construção civil como protagonista. Porque a gente não era chamado para conversar sobre mudanças climáticas. A gente está falando de mudanças climáticas na construção civil, a gente passa desde a questão das áreas de risco, né, as cidades vulneráveis, um monte de coisa, até realmente as emissões das casas, pós, né, você construir, só que a gente não era chamado para conversar. A hora que eles descobriram, né, pô, peraí, então, precisamos conversar com o pessoal, porque são eles que constroem, a gente tem que, né, vamos por eles. Em 2007, início das certificações ambientais, 2010, selo Casa Azul, também em 2010, madeira legal,
um outro problema que a gente tem muito grande, da questão da compra da madeira ilegal. Então, os empreendimentos que são da Caixa Econômica Federal, que são que ela presta o financiamento também, todos têm que ter uma regrinha aí de garantir a legalidade da madeira. Em 2011, a CEBIC, Câmara Brasileira da Indústria e Construção, que chama todos, vocês devem conhecer bastante, né, porque ela é super envolvida com vocês, que reúne todos os sindicatos, todos os, vamos dizer, alguns fornecedores da área da construção civil, lança o seu primeiro programa de construção sustentável. No sentido do quê? De ter uma diretriz também do setor para dialogar, tanto com o governo quanto com a sociedade. 2012, vamos falar das certificações, selo de produtos, resíduos, a Política Nacional teve uma revisão aqui, né? Em 2013 surgiu essa coisa aqui. Né? Eu falo coisa porque as pessoas falam que isso é uma coisa, a norma de desempenho é uma coisa, difícil de digerir, mas ela é um marco. A gente não tem que dizer que ela não é um marco. Como foi o PBQPH lá atrás, como foi a questão da Lei de Mudanças Climáticas, a norma de desempenho também é um marco. No sentido que o setor da construção ele tem que evoluir mais ainda, em termos de qualidade. E mais do que isso, a gente quer parar de falar assim, olha, essa cadeira tem que ser a madeira mais estofado azul, mais o parafuso, tal. Não, a gente quer dizer o seguinte, essa cadeira tem que ser confortável para o usuário e tem que durar 20 anos. Então, isso é o que a gente sempre buscou no sentido de vamos discutir desempenho, que é o que permite novas tecnologias, certo? Porque, senão, até você vamos fazer um sistema construtivo, até você fazer uma norma técnica, aí você vai fazer uma norma técnica, você precisa de ensaios, você precisa de resultados, um monte de coisa tal. Se passou, aquilo que era novo já virou antigo, vamos assim dizer. E a gente falou assim, não, eu quero desempenho, eu quero que aquela parede tenha um desempenho acústico, um desempenho térmico, não entra chuva, legal, me prova, faz um ensaio sobre isso, que tudo bem. Né? O PBQPH criou algumas regrinhas que a gente possa demonstrar isso. Então, a norma de desempenho é uma coisa super importante, que o setor reclamou para caramba, reclama ainda, que é difícil e tal, mas a gente reconhece que elevou o padrão da construção. Em 2014, né, a gente conseguiu que o Ministério do Planejamento abraçasse a causa da eficiência energética e criasse uma instrução normativa dizendo que todos os prédios federais têm que ter o Procel nível A, os novos e os que estão passando por retrofit. Bacana. A gente sabe que tem que ter isso, só que a gente tem essa interlocução com os outros ministérios, a gente já deparou que muitos ministérios não sabem disso. Então, é engraçado. Né? A gente, vou construir um prédio para o Ministério X. Eu tenho que ser Procel A. Mas por quê? Não, porque tem uma instrução normativa. E a ideia essa instrução normativa, o que a gente gostaria? Está dizendo setor da construção, setor privado. Já que existe uma política nacional de eficiência energética, já que existe um programa de eficiência energética, o Procel Edifica, já que existem iniciativas do poder público de transformar os prédios públicos em eficientes de acordo com esse programa, o setor privado falou assim, vamos adotar o Procel. E a gente só não conseguiu ir um pouco mais para frente, porque a gente precisava um pouco mais de, vamos dizer assim, desenvolvimento técnico, de capacitação, né, dos técnicos para nos dar consultoria sobre isso, e eu acho que uma diretriz geral, que é quando foi uma das perguntas, né, como é que o governo pode nos ajudar, é fazer valer essa diretriz geral da eficiência energética de acordo com o Procel. Porque estão vindo outras metodologias, tá? E as outras metodologias não são brasileiras, não são adaptadas à nossa realidade. Então, espera aí, né? Está se confundindo muita coisa. 2014, de novo, e aí não foi só São Paulo, graças a Deus, 2014, escassez de água. Quando foi em 2018, ano passado, o Fórum Mundial da Água tinha um boneco gigante aqui, né, em frente ao fórum, que era do governador, do prefeito, não sei, da cidade, todo mundo brigando com ele, porque vocês estavam passando por racionamento aqui em Brasília, e tendo o Fórum, né, Mundial da Água aqui em Brasília. Em 2017, um outro marco, a revisão do PBQPH, com a inclusão da norma de desempenho, e aí, vamos dizer assim, a turminha que achou que a norma de desempenho não ia acontecer, descobriu que, em 2017, caiu a ficha que tem que acontecer, e que está acontecendo. Então, um outro marco. Tá?
E agora, em 2019, eu só coloquei esse assunto porque ele está na pauta do dia, né? A questão do incentivo da geração distribuída, que, ao mesmo tempo que a ANEEL está nessa discussão com o pessoal do fotovoltaico, que eu dou incentivo, tiro incentivo, dou incentivo, tiro incentivo, e a gente fica aqui no meio do caminho. Vou adotar a solução ou não?